Superior, exatamente. Segundo molar superior esquerdo. Perfeito. Mas teve outra prova que era o 31, né, professora? Isso, aí mudava, as provas mudavam no, né, nomenclatura nominal também mudava, então eu fiz assim, meio mesclado, né, para você. Em um plano de tratamento, há necessidade de realizar uma restauração no elemento dentário 31. Qual seria a nomenclatura nominal desse dente? Incisivo central inferior esquerdo. Isso, exatamente. Então, incisivo central inferior esquerdo. Professora? Aí nós temos, sim. Uma dúvida, não precisa. Eu coloquei permanente no final, não era necessário? Não precisa, porque o número ele já nos diz que é um permanente. Sim, não, é que na outra faculdade eles descontaram que não tinha esse permanente, mesmo sabendo que a numeração é de 1 a 4 permanente e de 5 a 8 decíduo. E daí, se eu coloquei, eu ganho errado, como é que funciona? Não, disso eu não descontei, tá? Tanto que eu tive que revisar todas as questões e eu publiquei a pontuação para vocês da prova, então disso eu não descontei mesmo. Eu só descontei daquelas pessoas que, por exemplo, colocaram incisivo central e inferior. Ah, Né? que não colocaram esquerda e Porque está direita. incompleto, né? Sim. Isso, está incompleto o nome, né? Mas quanto a isso, não. Ah, tá, Prof, obrigado. mas de acordo com a Federação Internacional, a nomenclatura, ela não vem especificado se é decíduo ou se é permanente. Aí eu até tinha colocado que eu fiz a nomenclatura ali dos dentes num desenho e a princípio eu tinha colocado como permanente. Depois eu apaguei e coloquei sem, porque quando a prof pediu para a gente estudar, foi de acordo com a Federação Internacional. Então ali eles não pedem para especificar. Certo, uhum. Porque eles veem o número, né? É o número que conta, então não teria o porquê colocar permanente ou decíduo, porque tem a numeração, né? Vamos lá, então. Aqui a sexta questão. Em um plano de tratamento, há necessidade de realizar uma exodontia, extração, do primeiro pré-molar superior direito. Qual a nomenclatura numérica deste mesmo dente? Pela Federação Dentária. 14, Pro. 14, né? Isso. Exatamente. Isto. Então, é o dente 14. Ótimo. Bom, vamos para uma questão agora de embriologia também, abordando os arcos branquiais, né? Essa era uma questão também considerada um pouquinho mais complicada. Então, eu fiz a prova com questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, a gente tem que fazer dessa forma, né? Então, a gente tem um texto base, tá? E pensando nesse texto base, que ele aborda ali os arcos, bulbo cardíaco. Então, ele comenta assim, com base no texto acima, né, e nos seus conhecimentos,
pode-se afirmar que a afirmativa, a maxila e a mandíbula são os dois principais ossos da nossa face. Do quarto arco branquial ou falso? É falso, porque esses dois ossos são derivados do primeiro arco branquial. Eu acho que a professora caiu. Ótimo. Então, a gente tem... Olha, Oi? Estão me escutando? Agora estamos. Sim. Sim. Ah, ok. Hoje tá difícil. Deixa eu ver aqui. Consegue me escutar agora? Sim. Sim. Mas eu tava fora da internet aqui, prof. Tá. Não sei se a tua tava boa o dia inteiro hoje. Não, tava bem ruim mesmo. O dia inteiro hoje ficou assim e ontem à noite já começou. Aí a aula também ontem à noite foi bem difícil. Vou começar de novo, então. Deixa eu ver aqui onde eu tinha parado. Ah, tá. Lembrando, então, que a gente tem 6 arcos branquiais, né? O quinto arco branquial, o quinto e o sexto arco branquiais, eles são rudimentares. Inclusive, o quinto, ele nem aparece, né? Ele é, assim, nem se desenvolve. E o sexto arco branquial, ele é fusionado com o quarto, então parece um só. É por isso que se fala que ele, em alguns livros ele até aparece separado, tá? Mas a maior parte da literatura diz que ele acaba fazendo a mesma função que o quarto arco, então considera-se 4 primeiros arcos branquiais com função, né? Então, maxila e mandíbula são derivados do primeiro arco branquial, por isso a primeira afirmativa, ela é falsa. Segunda afirmativa, é o último tecido a ser formado e deriva do quinto arco branquial, verdadeiro ou falso? Gente, estão me escutando? Estamos, professora, a gente não sabe mesmo, acho. Ah, tá. Ah, então tá. Lembrem, o quinto arco branquial, a gente acabou de comentar, né? Então, o quinto arco branquial, ele é rudimentar. Isso, é falso, exatamente. Então, ele não existe, né? Basicamente não existe, então nem aparece, né? Por isso Prof, que o quinto e o sexto que não fazem parte, né? Isso, o quinto e o sexto, eles são rudimentares, né? O sexto arco branquial, ele até tem uma função, né? Que é ali a questão da parte da laringe, né? Mas ele aparece no embrião, parece que é só um arco branquial. Por isso que a maioria dos livros, a maioria da literatura, considera apenas 4 arcos branquiais, tá? Apesar de que vocês podem encontrar em outras literaturas que o sexto também existe.
Ah, não é que ele não exista, né? Mas é que ele está muito próximo, está junto, né? Fusionado ao quarto arco. Prof, eu posso fazer uma pergunta referente ao roteiro de estudo não à prova? Sim. Estomodeu, qual a relação com o coração primitivo, que eu esqueci o nome agora? Tinha uma pergunta assim e eu não consegui essa relação. Eu não lembro dessa pergunta, na verdade. Eu lembro que não era alguma coisa relacionada ao que... Era para definir o que era estomodeu e o que era, não é o coração primitivo, o bulbo. Bulbo, né? E isso, para definir os dois, né? Separadamente, no caso. Isso. Não era separado, eu acho. Acho que Sim, era a relação entre eles. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Se não me engano, isso que eu me apertei. Eu não consegui achar essa relação entre eles. O bulbo seria o coração primitivo, não seria? Isso, o estomodeu é a boca primitiva, né, vamos Isso. dizer assim, porque ela vai dar origem ali à parte da orofaringe, e aí o bulbo cardíaco, ele entra mais na questão do coração primitivo, que aí seria a parte ali não se sabe bem ao certo, mas é uma formação do ventrículo, né, e tem essa relação com o coração. Ah, então tá certo, então. Tá. Então, perfeito. Então, era uma dúvida que eu estava sobre isso aí. Ok. A ação histológica dele. Certo. Então, vamos para a terceira, né? A cartilagem de Meckel serve de guia para a formação do tecido ósseo da mandíbula. Ela é responsável por formar estruturas internas do ouvido. Verdadeiro ou falso? verdadeiro, Pro. Verdadeiro, né? Então, lembrem que a cartilagem de Meckel, ela tá lá na mandíbula, né? Geralmente ela apresenta como se fosse um aspecto circular, né? Quando a gente faz uma lâmina histológica, por exemplo, aparece como um aspecto circular. Mas no momento em que essa mandíbula começa a ser não formada, mas começa a ter aqueles pontos de ossificação, essa cartilagem ela começa também a guiar essa formação, né? E aí ela vai lá, se desloca até a região ali do ouvido interno, né, para formar essas estruturas, tá? Então, esta é verdadeira. A quarta, a face é formada por várias fusões, reais e aparentes, de processos. São exemplos: processo maxilar, processo mandibular e processo frontonasal. Verdadeiro ou falso? Aqui a tela do computador. A tela não está aparecendo, Gisele? Tá aparecendo, mas ficou travado aqui na questão 7. Mas é questão 7 mesmo. Desculpa. Imagina, não tem problema. É no quarto ponto ali. Desculpa, só um pouquinho. 4, sem problemas. Sem problema. É que dependendo da prova, era a questão 6. Isso, depende de cada prova. Deve né? ser por isso, gente. Tá certo. Então, a número 4 seria a verdadeira, né? A gente até falou em sala de aula, né, online, mas em sala de aula, que a gente tinha o processo maxilar, o processo mandibular, a gente comentou também sobre o processo frontonasal, né, que é aquela região do osso frontal
com o osso nasal. Então, isso a gente falou algumas vezes. Então, está correta. E a quinta e última da questão, o estomodeu no embrião humano é o coração. Falso, né? A gente acabou até de abordar isso, de discutir sobre isso. Então, o estomodeu no embrião, ele seria a boca primitiva, né? Um início ali de uma formação bucal. Vamos ver aqui a próxima questão. Próxima questão, ela aborda o complexo dentino-pulpar. E aí a gente tem algumas afirmativas. Sim. Então ficou a 3 e a 4 são verdadeiras. Opa, vamos ver. A 3 e a 4 são verdadeiras. Primeira é falsa, segunda é falsa. Isso, 3 e 4. 3 e 4 verdadeiras. Tranquilo. Vamos ver aqui. Então, complexo dentino-pulpar. A gente tinha algumas afirmativas e teria que assinalar qual afirmativa é a verdadeira. Então, sobre o complexo dentino-pulpar, assinale a alternativa correta. Então, vejam lá comigo. A dentina faz parte deste complexo. Ok. Né? Por ser um tecido vascularizado, ela é um tecido vascularizado? Sim. Não é vascularizada. Ela não é avascular. Ela é avascular. Isso, então a dentina ela não tem vasos sanguíneos, né? Ela é um tecido mineralizado e não tem aí aberturas para vasos sanguíneos. Por isso, então, ela é avascular. Então, por isso a gente já poderia eliminar, né? Vascularizado, né? E da mesma forma que no final da frase aparece, ela possui células denominadas de osteoblastos. Né? Lembrem que ósteo vem de osso, né? Então, osteoblastos não forma a dentina, não faz parte aí do tecido. Então, a primeira alternativa é falsa. A segunda, a dentina faz parte deste complexo, por ser um tecido vascularizado, também está incorreto, né? E ela vai falar de novo dos osteoblastos. E aí a gente também risca da alternativa. A letra C. A dentina faz parte deste complexo. Por ser um tecido avascular, ok agora, ela apresenta túbulos compostos por extensão citoplasmática de células chamadas odontoblastos, que proporcionam sensibilidade ao tecido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ótimo. Então, a gente sabe que ela tem essa relação, né, junto com a polpa, porque a polpa é que passa todas as informações para ela, né? E aí ela consegue aí ter essa sensibilidade por conta dos odontoblastos. Da mesma forma, a letra D falava polpa dentária, assim como a dentina, faz parte deste complexo, sendo composta pela mesma estrutura que a dentina. Falsa, né? Porque a gente já comentou que a dentina ela é um tecido mineralizado. A polpa não. A polpa é um tecido conjuntivo com vasos sanguíneos, né? Com células de defesa. É a circulação, né? Circulação do elemento dentário. Então, a gente não tem estrutura mineralizada naquele local. E a letra E também tem essa relação com estrutura. Ela fala ali, a polpa dentária, assim como a dentina, faz parte deste complexo, sendo composta por cristais hidroxiapatita. É falso, né? Então, a polpa dentária não tem minerais específicos ali na sua formação. Então, seria a letra C a correta neste momento aqui. Bom, aí a gente entra numa outra questão que também tinha a ver com a nomenclatura.
era uma questão um pouquinho diferente, né, para vocês raciocinarem de uma forma diferente. Então, um paciente, sexo feminino, 28 anos de idade. Isso aqui é importantíssimo para nós, né, para saber a idade do paciente. Procurou a clínica odontológica com dor generalizada no terço inferior da face. Quem não teve ainda essa informação, né, terço inferior da face, ainda assim está aqui o que significa, né? Então, a nossa face a gente divide em 3 partes, que seriam o terço superior, terço médio e terço inferior, né? E aí o terço inferior corresponde ali à região de mandíbula. Lado esquerdo, tá? Então, aqui a gente já consegue definir se for, porque aqui eu vou ter um nome, né, de um dente, ele vai pedir a nomenclatura numérica. Então, aqui eu já consigo eliminar alguns pontos. Eu não terei, então, dente superior, terei dente inferior, né, e lado esquerdo. Então, eu estou falando de qual quadrante nesse caso? O terceiro. Do terceiro quadrante, exatamente, né? Então, região de mandíbula, lado esquerdo, seria o meu terceiro quadrante. Ao exame clínico, nota-se nesta região uma fratura da coroa do segundo premolar. Segundo premolar, no terceiro quadrante. Qual seria o número deste dente? 7. 35. A pré-molar, desculpa, 5, isso. Isso, 35, né? Então, nomenclatura numérica deste dente, 35, né? Dente 35. Ficou alguma dúvida em relação à nomenclatura, gente? Para mim, não. Não. Eu acho que aqui... Não? Ok. Acho que aqui nessa prova eu não tenho uma questão. Deixa eu ver aqui. Tem uma questão de uma outra prova. Professora, deixa eu tirar uma dúvida. É que a minha questão não era a coroa do pré-molar, era o segundo molar. Por isso que seria 37, né? Por isso que eu respondi 37, porque eu achei que era... Tá certo, então, né? Tá certo, tá certo. Tá. Né, que Beleza. teve umas mudanças aí das questões, né? Ah, tá. Porque ele tava pré-molar, eu fui ver aqui tá molar. Ah, tá. Tá, beleza. E até teve uma questão que eu acho que não apareceu nessa prova aqui, mas eu lembro que eu fiz e que eu falei depois, nossa, que malvada que eu fui. Mas tudo bem. Vamos ver. Eu também aqui. acho que você Também Já acho. sabe qual é, né, Gisele? Eu até sei dizer qual questão e eu não concordo até agora. Ah, meu Deus. Eu talvez já tenha passado essa questão, eu não lembro, que ela pedia sobre a dentina, que daí falava lá das células especializadas que formariam a dentina, como ela é acelular, só que o processo por fazer parte de células especializadas, eu fiquei na dúvida. Eu não sei se tu já passou por essa questão. Acho que não era da dentina, Marcos, acho que Era era o do esmalte. esmalte. É do esmalte, isso, do esmalte, exatamente. Só um pouquinho, essa é a questão que eu estou tentando achar aqui. Essa questão foi a instante. maldosa. Foi essa que foi né? bom, Foi tá. essa daí. Então não foi só eu, tá. O esmalte dental é formado pelos ameloblastos, certo? Certo. Certo. Ok. Desta forma, caracterizado como tecido celular. Certo. Certo. Dessa forma, sim, porque pela formação dele, ele é celular. Mas depois que ele se forma, ele se torna acelular. Eu concordo. Essa era a dúvida. Exatamente, é isso aí. Essa é a dúvida de todo mundo, na verdade. Olha, também fiquei em dúvida, tá? Porque enquanto ele tem ameloblasto, ele é celular. Ele só vai Sem dúvida. acelular quando ele não tiver mais ameloblasto, não é isso? Só que tem uma coisa,
Só que o processo, o ameloblasto não está nele, né? Ele é como se ele fosse depositado por fora. Na realidade, ele começa com odontoblastos e aí depois se diferencia em ameloblastos. Mas a deposição em cima para fazer o material, ela é diferente. Ela sai de fora da parte externa para construir a parte interna. E aí ele não fica dentro, entendeu? Como as outras estruturas. O ameloblasto, o ameloblasto, ele não faz parte do tecido do esmalte, nem o esmalte, vamos dizer. Mas eu concordo que ficou meio dúbio, tá? Vou rever essa questão. Mas só para explicar para vocês, né? O esmalte, ele é diferente da dentina, por exemplo, e diferente da polpa, né? Na verdade, são 3 estruturas totalmente diferentes uma da outra. Assim como a dentina tem uma célula que forma ela, mas que a célula não pertence ao tecido, né? A gente tem o esmalte, que ele tem uma célula que forma ele, mas essa célula não pertence para ele. Essa célula, a região acima dele, né? Ele vai depositar ali a matriz e ele não existe mais, né? Mas ele não faz parte do esmalte propriamente dito. É um tecido que fica ao redor do esmalte. Mas, ok, eu vou rever essa questão, fiquem tranquilos, tá? Porque... Mas mesmo respondendo... Eu entendi, professora. Mas, tipo, na pergunta ali, é como se fosse na formação dele. Pelo menos o que foi o que eu entendi. Mas eu concordo, assim, ó. Eu tenho na minha cabeça a visualização ali da formação dos ameloblastos, né? Que tem aquela foto da formação do esmalte, que dá para ver o esmalte sendo formado. Mas certo. Eu não sabia que os ameloblastos não faziam parte do esmalte. Entende? Talvez seja só uma questão de interpretação, porque para mim ele é como se ele fosse cristalizando, né? Então, não deixaria de fazer parte. Mas eu entendi. Acho que é só questão realmente de conhecimento mesmo, de entender de que os ameloblastos não fazem parte da estrutura, eles vão só formar a estrutura. É isso, né? Isso, exatamente. Não, mas realmente a questão ficou assim com um duplo sentido, vamos dizer assim, né? Mas, professora, eu vou rever certinho. Sim? Se você fosse responder, ele é caracterizado como um tecido celular, desta forma, por ser criado por células especializadas? Eu não entendi tua pergunta. Não entendi tua pergunta, Marcos. A caracterização de um tecido celular é quando ele é formado por células especializadas, correto? Sim, sim. Como o esmalte ele é criado por células especializadas, ele se considera um tecido celular desta forma? Não, ele não é um tecido. O tecido do esmalte ele não é um tecido celular. Não importa qual seja a dubiedade da pergunta, não importa, ele é acelular. Ele é acelular. Ele é acelular. A gente não consegue caracterizar ele como um tecido celular. É acelular. Porque assim, ó, nas minhas anotações, eu tenho exatamente essa frase. Ele torna-se acelular. Então, significa que ele foi celular um dia. Então, eu acho que é bem isso. Como eu falei, acho que é questão realmente de interpretação. Sim, sim. Esse foi o meu entendimento também, a minha anotação. Uhum. Eu acredito até que deve ter alguma coisa no slide mesmo, agora que eu me recordando aí dessa frase, deve ter alguma coisa do próprio slide que eu coloquei e acabou ficando mais eu acho que até na forma da explicação também. Talvez a forma de explicar, talvez eu tenha entendido dessa forma. Como eles formavam o esmalte, os ameloblastos, depois não teria mais a célula e se tornava acelular. Depois da formação, esse foi o meu pensamento. Certo. Mas não, mas tranquilo, gente.
Então, eu entendo que vocês também sabiam do... Depois eu fiquei Da pensando diferença. nessa questão também, meu Deus, né? Malvadíssima. Mas ok. Ô, prof, Sim, agora quem ficou em dúvida fui eu. No caso, então, ele tem uma formação por odontoblastos que se diferenciam em ameloblastos e depois ele é acelular. É isso, né? não, o esmalte ele não é formado por odontoblastos. Ele é formado por ameloblastos. Odontoblastos formam ali, fazem parte da polpa, formam um complexo dentinopulpar. Sim. Mas o esmalte não faz parte do complexo dentinopulpar. Tá, mas aí então ele tem isso na formação, né? E aí depois os odontoblastos, eles se desintegram. Os odontoblastos, não, ameloblastos, desculpa. Isso, os ameloblastos, daí depois eles não existem mais. Tá. Então, em nenhum momento, é isso que a gente está tentando entender, né? Em nenhum momento ele foi um tecido orgânico, um tecido celular, né? Em nenhum, ele não torna-se celular, porque ele nunca foi celular, né? Ele é celular desde a formação, né? É isso, né? Isso, exatamente. Na verdade, pelo que eu entendi, os ameloblastos, o esmalte é como se fosse o produto da célula dos ameloblastos. Quando eles caem lá, eles vão se maturando e vão se mineralizando, e quando perde a função, os ameloblastos são difundidos pelo sistema. E aí a estrutura endurece e estabiliza ali. E quando ela está estabilizada, ela está totalmente mineral e está pronta. Não tem mais função, não tem mais reparo, não tem nada. Ali ela é celular. É isso? Isso, exatamente. Né? A gente não tem assim um envolvimento dos ameloblastos do esmalte, né? Eu sempre gosto de comparar com a dentina, né? Então, a dentina, ela tem o processo de reparação por conta dos odontoblastos lá da polpa. Agora, o esmalte não. O esmalte não tem mais, né, esse processo. Resumindo, vai ser sempre a celular. Ótimo, Ibs. Então tá. Gente, mas eu vou rever essa questão, tá? Fiquem tranquilos, porque eu também concordo com vocês aí que ficou estranho essa questão. Ô, Camila, vamos aproveitar então. A Sim. dentina. Então vamos falar um pouquinho da dentina. Claro. Tá. Ela tem a formação pelos odontoblastos, né? E é a mesma, como é que se diz? É a mesma característica? Assim, não são os ameloblastos que vão, desculpa, os odontoblastos que vão se maturando. Eles vão só formando, mas não fazem parte, é isso? Isso, exatamente. É um processo diferente. Então, da dentina, né, a gente tem aquelas células ectomesenquimais, lembra lá do germe dentário, que aí lá ao redor delas a gente tem as células ectomesenquimais. Né? Aquelas células, elas vão se deslocando para aquele interior da polpa e através de até eu nem comentei isso com vocês, eu ia comentar hoje, na verdade, mas porque eu não queria incluir as informações muito novas. Através da bainha de Hertwig, tá? Não se assustem com o nome. A bainha de Hertwig é um tecido que fica ali próximo da dentina. A partir dessa bainha, ela vai estimular os odontoblastos a começarem a depositar essa matriz.
Então, ele vai depositar a matriz da dentina, tanto na coroa quanto na raiz desse dente. O processo da coroa, ele é um pouquinho diferente da raiz, porque a raiz vem só depois, né, da formação da coroa. Então, essa bainha, ela fica até o final, lá presente, quando tem a última formação da fechamento lá da raiz, né? Mas a partir dela que há um impulso, um estímulo para os odontoblastos depositarem a matriz da dentina. Só que esses odontoblastos, eles estão ali na polpa, né? E através dos nutrientes que a polpa passa para os odontoblastos, eles conseguem formar esse tecido, né? Depositar essa matriz junto com a água, junto com os minerais, né? Da dentina. Isso é mais um processo de deposição do que de própria maturação, né? Exatamente. Entendi. Isso mesmo. Ótimo. Mais alguma questão, gente? Aproveitem para tirar todas as dúvidas. Não? Eu estou perfeita. Eu acho que eram essas questões. Mudava algumas coisinhas das outras, né? As nomenclaturas, O13, 31. Eu consigo ver o que eu respondi na prova? Tenho acesso às questões? Boa pergunta, Marcos. Só testando mesmo lá no teu sistema. Não sei te dizer. A questão no teu aula. Eu tentei e não consegui, tá? Provavelmente não tem, não. Ok. Vamos. Obrigado. Deixa eu sair aqui. E agora, nós vamos dar continuidade, porque a gente não finalizou a nossa aula de embriologia. Vocês acham que vocês vão escapar da embriologia? Vocês não vão escapar ainda. Vamos lá. Mas agora a gente já sabe tudo. Verdade. A embriologia tem quanto de peso nessa matéria? A embriologia é pouquinha, né? A maior parte do peso dessa disciplina é de anatomia e escultura dental. Menos mal. Eu descobri o que eu não gosto no odonto. Acontece. Vamos ver aqui se vai projetar para vocês. E agora? Opa. Tá aparecendo para vocês os slides? Sim. Tá, pronto. Ok. Então, para a gente continuar, é rapidinho, na verdade, não é muito longo, não. Mas para vocês verem, eu encontrei uma figura, fica mais fácil de compreender, da lâmina dentária. Então, quando a gente comenta que a lâmina dentária, ela permanece naquela região até a formação do germe dentário do dente permanente, ela está aqui, ó. Então, aqui a gente tem primeira molar e segundo molar descido. São 2 germes dentários descidos. Por que eu sei que é descido? Porque eu não tenho nenhum dente aqui formado, aqui nessa região superior, tá? Onde tem aqui seria o epitélio oral, né? Então, eu não tenho nenhum elemento dentário aqui erupcionado. Então, eu tenho aqui o germe do primeiro molar descido e o germe do segundo molar descido. Esses dentes, eles vão, em algum momento, erupcionar
e essa lâmina dentária vai permanecer até formar e separar o germe dentário do dente permanente. Então, um novo botão dentário, novo capuz, nova fase de campânula, né? Tudo isso novamente vai passar todo esse processo da formação do germe dentário novamente para o dente permanente. E aí, a gente entra num ponto que é super importante, principalmente quando a gente fala da parte clínica, que é saber quando que esses germes dentários eles vão erupcionar. Né? E para eu saber quando eles vão erupcionar, eu primeiro preciso entender que esses germes dentários, né, por exemplo, os germes dentários descidos, eles são formados na semana de desenvolvimento embrionário. Tá? Todos os germes dentários, mais ou menos entre a 7ª e a 8ª semana. Os germes dentários dos permanentes sucessores, o que seriam permanentes sucessores? São dentes que vêm no lugar de dentes descidos. Né? Então, os germes dos dentes permanentes sucessores, eles são formados entre a 20ª semana de vida intrauterina e até o 10º mês após o nascimento. Então, por exemplo, caninos, pré-molares, eles vão ser formados após o nascimento. Tá? Os germes dentários dos dentes molares permanentes, que são dentes que não vêm no local de outros, eles vêm lá atrás do segundo molar descido. Então, eles são formados, esses germes, entre a 21ª semana de vida intrauterina até o 5º ano de vida. Então, lá com a criança com 5 anos de idade, ela vai ter o germe do 3º molar sendo formado. Então, a gente ainda tem formação de germe dentário com 5 anos de idade, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho sobre a cronologia da erupção, tanto de dentes descidos quanto de dentes permanentes. Antes disso, a gente vai abordar um pouquinho mais da embriologia, falando sobre a rizogênese. O que é a rizogênese? É a formação da raiz. Então, como que se dá essa formação? A gente comentou agora há pouco sobre a bainha epitelial radicular de Hertwig. O próprio nome já remete à raiz, né? Mas lembrar que a bainha epitelial radicular de Hertwig, ela já está aqui na fase de campânula. Lá na fase de campânula ela já aparece, e aí na fase de campânula tardia é ela que dá a indução para que os odontoblastos comecem a depositar a matriz da dentina, para a dentina, né, para a formação da dentina. Como a gente tem dentina tanto em coroa quanto em raiz, que seria aqui para baixo, né, nós temos aspectos um pouquinho diferentes. Então, a gente tem uma dentina primeiramente formada aqui na coroa, começa a formar, e depois que esse dente ele começa a erupcionar, ele começa a formar a raiz. Então, é só depois que a gente vai ter aí a formação especificamente da dentina radicular. Então, tudo acontece com 2 epitélios. Nós temos aqui um epitélio do externo do órgão do esmalte e nós temos um epitélio interno do órgão do esmalte. O epitélio externo e o epitélio interno. Esses 2 epitélios,
eles se juntam aqui, tá? E formam aquele ponto que a gente chama de alça cervical, que é bem a divisão ali da coroa para a raiz. E essa alça cervical, por ter esse epitélio duplo, né, dupla camada de células, a partir dela é que a gente vai ter o impulso para esse dente erupcionar. E conforme o dente vai erupcionando, vai formando, vai tendo a indução pela bainha epitelial radicular ali do desenvolvimento da dentina radicular. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Ok. Vocês conseguiram compreender, então, mais ou menos como forma essa raiz a partir da bainha, né? A gente tem uma indução desses odontoblastos para que formem agora também a dentina radicular, né? Que antes a gente não tinha aí no germe dentário especificamente, né? A gente só tinha a coroa. Então, agora a gente precisa lá da formação dessa dentina na raiz. E, claro, a partir disso, né, a partir da coroa aqui dentária, e a partir também da indução, principalmente dessa bainha, é que a gente vai ter uma diferença entre dentes unirradiculares, birradiculares e multirradiculares. Né? Aí vai depender muito de indução, tanto de gene quanto da própria bainha epitelial, da organização. Então, nós temos, por exemplo, unirradiculares. Geralmente, dentes unirradiculares, dentes com uma raiz, né? E são dentes geralmente anteriores, tá? Mas isso não é necessariamente uma regra. Fique bem claro, né? A mesma situação a gente tem, por exemplo, para birradiculares. Geralmente são dentes posteriores, mas não é uma regra também. Eu, inclusive, já vi um incisivo inferior com duas raízes. Então, a gente não pode dizer que todos os anteriores vão ser unirradiculares e todos, não dá. Esse aqui muito menos, porque a gente tem, por exemplo, molares, né, multirradiculares. Então, unirradicular, uma raiz, birradicular, duas raízes, multirradicular, 3 raízes ou mais. Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês só situarem, né, como funciona mais ou menos, porque o esquema ainda está um pouco meio... aqui ficou junto, né, o germe dentário do dente descido e o do permanente, né, mas o que acontece, geralmente a gente tem ali o dente descido, né, tá lá em posição, dente descido, e aí a gente vai ter o germe do dente permanente aqui, um pouquinho abaixo. E aí, conforme há uma indução para ele erupcionar, esse dente ele vai tendo um guia pelo dente descido. O dente permanente ele segue o dente descido, por isso ele reabsorve aquela raiz. E aí é que vem aquele esquema, né, que as pessoas acham que o dente descido ele é muito pequenininho, né, que ele não tem raiz. Mas ele tem sim, às vezes é uma raiz super longa, que às vezes dá um trabalho muito maior de extrair, por exemplo, um dente descido do que um dente permanente. Mas é que geralmente o normal, né, é que ele tome por guia o dente descido e aí ele reabsorve essa raiz. No momento em que o dente está ali bem molinho, né, que a criança
tá ali mexendo, ou, enfim, bate, cai, né? Às vezes parece que só tem uma casquinha, né? Que as pessoas falam, tem uma casquinha. Realmente, só tem a coroa, né, do dente, porque o resto foi reabsorvido pelo permanente. Ô, prof, Sim. eu sempre imaginei, assim, que o dente permanente, ele vinha por baixo, tipo, empurrando, assim, vinha lá da pontinha da raiz, lá da parte apical da raiz do dente descido, sabe? E nessa imagem, ele parece, assim, que ele vem da região posterior. É isso? Não, ele vem de baixo mesmo. É que a imagem não tá muito. Foi o que eu comentei com vocês, né? Essa imagem aqui, por exemplo, não tá muito legal. E essa aqui, o germe, ele estaria um pouquinho mais para baixo aqui, em relação ao dente descido, né? Então, ele estaria mais ou menos aqui, e conforme ele tem a indução, ele vai pegando o guia aqui do dente descido. Mas isso aqui pode acontecer, né? Pode acontecer de não conseguir ter uma reabsorção correta, porque o dente ele está um pouquinho mais lingualizado, mais para trás, né? E aí pode ser que esse dente ele não consiga ou erupcionar, ou ele erupciona atrás, né, desse outro. Então, tem essas possibilidades também. Ô, Pro, e o que estimula essa indução? É a idade? Fator. Isso, a idade, mas o estímulo quem dá são os genes, né? Lembra sim. dos genes homeobox? Sim. Eles que vão dizer, ó, tá no momento agora de erupcionar tal dente, né? Então, geralmente é isso que acontece, mas não se sabe bem ao certo se realmente é por eles, né? A gente tem aquelas hipóteses lá também, a gente também pode dizer que as hipóteses são válidas aqui na hora da erupção, tá? Aquela que não se sabe bem ao certo se é por gene, né, ou se é por alguma família de alguma célula específica que dá essa indução para a erupção. Mas é assim, né, a gente segue uma linha de idade, né, para nós clinicamente o que é válido, né, é a questão ali da média de idade. Claro que a gente tem que ter em mente que muitas vezes a criança ela tem um desenvolvimento um pouquinho mais desacelerado, né? Então ela vai demorar um pouco mais para ter uma erupção, por exemplo, de algum dente. Mas, claro, a gente precisa sempre ficar atento, né, a períodos muito longos aí sem a erupção do dente específico. É isso, Rose? Sim, prof, obrigada. Ok, imagina. Bom, então vamos falar sobre a cronologia, né? Então, a cronologia dos dentes descidos, então nós temos lá incisivos centrais, incisivos laterais, caninos, primeiro molar e segundo molar. Isso aqui não quer dizer que é uma regra para todas as crianças, né? Como eu comentei com vocês, isso aqui é uma média. Então, tem criança, por exemplo, que vai erupcionar primeiro o incisivo lateral. É mais difícil? É, mas vai ter criança que vai ter essa mudança. Vai ter criança que vai erupcionar primeiro o incisivo central, superior, por exemplo, antes do inferior. Pode acontecer? Pode. Agora, a criança ficar todos os meses ali e lá no 20º mês só erupcionar o canino, aí é uma situação bem extrema, né? Bem diferente. Tá? Então, também a gente tem que ficar atento quanto a isso.
e orientar, saber orientar. E se a gente vai orientar, a gente tem que conhecer, né, saber a cronologia. Então, o que acontece geralmente? Incisivos centrais inferiores, eles erupcionam por primeiro, tá? São os primeiros dentes a erupcionarem. Incisivos centrais inferiores. Isso falando dos dentes descidos, né? Depois nós temos incisivos centrais superiores, incisivos laterais inferiores e incisivos laterais superiores. Então, pegando aí o ritmo, inferior primeiro, incisivo central. Depois, superior, aí incisivo lateral inferior, depois superior, tá? Sempre começa pelos inferiores. Depois, a gente tem ali primeiro molar descido na sequência, tanto superior quanto inferior. Então, vejam, a gente pula o canino, não é uma ordem. A gente tem incisivo primeiro, grupo dos incisivos primeiro, e depois o primeiro molar descido. Depois do primeiro molar descido, aí vem os caninos. E aí depois, segundo molar. Tá? Isso que é importante da dentição decídua é vocês saberem que dos incisivos, a gente vai pular para o primeiro molar. Tá? Então, os caninos vão ser depois do primeiro molar, tanto superior quanto inferior, né? Depois desse primeiro molar. Isso seria o mais importante aí da cronologia dos dentes descidos. Agora, a dentição permanente. Deixa eu botar para cá esse aqui. Dentição permanente. Uma coisa que eu coloquei aqui de asterisco, que é mega importante, é a erupção do primeiro molar permanente. Por que ela é super importante? Porque o primeiro molar permanente, primeiro que ele vai erupcionar, atrás do segundo molar descido. Então, os molares permanentes, eles não vão erupcionar em local que já havia dente. Né? Isso é uma das diferenças. E aí, outra situação é que, ao mesmo tempo que eu vou ter, por exemplo, a erupção dos incisivos centrais inferiores, eu terei a erupção do primeiro molar permanente, superior e inferior. Então, vejam como isso aqui é super importante, tá? Porque, geralmente, o primeiro molar, o responsável, o pai, a mãe, né, da criança, ele nem percebe, porque como é bem na região posterior, né, ou se ele percebe, né, que ele acompanha ali a dentição, ele acha que é um dente descido, porque ele vai erupcionar num local que não tinha dente. Então, ele acha que esse dente, em algum momento, ele vai esfoliar, ele vai cair. Tá? E, na verdade, não vai, né? É o dente permanente. Então, por isso que as taxas de lesões cariosas na dentição mista, ela é muito maior em primeiros molares permanentes, tá? Por conta disso. São os primeiros dentes perdidos, vamos dizer, por lesão de cárie, são os primeiros molares permanentes. Então, a gente tem aí incisivo central inferior, tá? E primeiro molar superior ou inferior, na mesma época. Depois, geralmente, vem incisivo central superior, na mesma época que os incisivos laterais inferiores. E depois, incisivos laterais superiores. Ok, terminamos os incisivos, grupo de incisivos e o primeiro molar. O que vai vir agora? Aí vai depender muito de cada criança, porque geralmente
a gente vai ter caninos inferiores, tá? E primeiro premolar inferior, nesse momento. Mas vejam como a variação é muito grande, de 9 a 11 anos. 9, 10, 11, né? Então são 2 anos. É diferente aqui, que a gente tem 1 ano só de diferença. Então aqui a gente pode ter uma variação muito maior, tá? Mas a ideia é que a média, né, seria caninos inferiores, primeiro premolar inferior. Depois, primeiro premolar superior, segundo premolar superior, segundo premolar inferior, aqui na mesma época, e aí canino superior. Então vejam que os caninos, eles têm algo à parte, né? Eles são um pouquinho diferentes, tanto na dentição decídua quanto na permanente. Eles fogem um pouco da continuação aqui dos grupos, né? E aí a gente tem lá com 12, 13 anos de idade, às vezes até a criança acha que nem vai ter mais nada, né? Nem vai... esses dias no consultório mesmo, chegou um menino de 13 anos, e uma menina de 13 anos. E aí a mãe dela comentou, nossa, mas a minha filha tá sentindo incômodo, tá com dor lá atrás e tal, será que é o siso? Eu falei, mas ela tem 13 anos, né? Então não é o terceiro molar, é o segundo mesmo, né? Daí, meu Deus, tem mais um. Sim, tem mais um, né? Então muitas vezes eles não... eles nem sabem, porque acho que como já está mais crescido, né? Nem vai ter dentes a mais aí, mas a gente tem ainda o segundo molar. E aí o terceiro molar, lá com 17 a 30 anos, então vejo a de idade é muito diferente, tem muitos anos aqui envolvidos. Então depende de cada organismo, mas a ideia é que, por exemplo, como a gente viu lá dos germes dentários, da formação do germe, a gente viu que com 5 anos de idade, a criança está formando o germe do terceiro molar. Então, quer dizer, se eu fizer uma radiografia panorâmica, por exemplo, numa criança de 10 anos de idade, eu já vou saber se ela vai ter ou não terceiro molar, né? Porque ele já é um germe que já foi formado, já era para ter sido formado, tá? Então, nesse momento eu já vou saber dizer se vai ter ou não terceiro molar. Se ele dizer, né? Mas aí vai de cada organismo e do espaço que tem em boca também. Alguma questão sobre cronologia dos dentes permanentes, cronologia dos dentes tecidos? Então, como você fez aqui, você pediu uma revista. Não, Pro. Na verdade, é uma... Tem que decorar, né? Então, é uma Decorar. receitinha de bolo, na verdade, né? Isso a gente não tem como fugir. Mas eu ressalto novamente para vocês a importância aqui do primeiro molar junto com o incisivo, tá? Isso é um dos principais aí que a gente precisa sempre saber. Porque é bem até engraçado quando a gente recebe uma criança no consultório e aí você vai avaliar os incisivos, né? Os pais ou o responsável vem preocupado com os incisivos que ou estão amolecendo e aí quer ver se está tudo certo, ou então tá já esfoliou um dente, né? Já caiu um dente e aí não tá vindo, né? Mas
Aí você vai lá, olha o incisivo, né, orienta, diz que tá ok, né, enfim, ou que vai investigar, e aí você dá uma verificada lá no molar, olha, tá nascendo o primeiro molar. Nossa, sério? Né? Então, é uma situação que muitas vezes não se observa por estar muito posterior, né? Porque a boca da criança ainda é pequenininha, né? Então, não tem um espaço muito grande, por exemplo, para um segundo molar ainda. Ela tem espaço para o primeiro, mas é lá, bem para a região posterior. Então, só ressaltando de novo essa questão aqui entre os incisivos e o primeiro molar, que isso é bem importante. Vai ser importante para vocês lá na frente. Eu vou deixar aqui, deixa eu ver, esta parte a gente finalizou, tá? Professor, só uma coisa que não tem nada a ver na matéria, mas a questão da ortodontia, nessa parte ali de crescimento, tu já pode planejar algum tratamento ou tem que esperar um tempo? Você diz em qual parte, Marcos? Em qual... Nesta última que tu citou ali, quando aparece os dentes ali. Certo. A ortodontia, ela é um caso à parte, né? Ela precisa ter sempre uma avaliação, por exemplo, que depende muito de cada caso, né? Tem que ter uma avaliação radiográfica, tem que ter uma avaliação até mesmo de radiografia carpal, né? Que é da mão, para ver o crescimento ósseo da criança, dependendo da idade, né? Da criança também. Mas quando a dentição ela está naquela fase mista, geralmente não se coloca algum aparelho, tá? A não ser que seja um aparelho aí que consiga fazer e reformular ele em vários períodos, né? Mas geralmente não se coloca em dentição mista. Por quê? Porque senão você vai alterar toda a movimentação do dente, né? Você vai, muitas vezes, interromper um processo natural. Mesmo que esse dente ele venha erupcionar em um local que não seria o ideal, né? Nesse momento não é viável interferir nisso. Tá? Geralmente se interfere antes ou depois a gente chama da fase do patinho feio, é quando está trocando, por exemplo, ali os dentes anteriores, né? Quando tem os incisivos que parece que só tem incisivo central, né? Na criança, porque fica aquele dente bem evidente ali, grande, né? Sim. É a fase do patinho feio. E aqueles outros dentinhos pequenininhos. Então, a partir dessa fase, geralmente a gente não interfere com aparelhos, como é que eu posso dizer, que vai colocar alguma força específica, né? A não ser que seja apenas para manutenção de espaço. Aí, ok. Mas eu acho que a pessoa mais indicada para te dar uma resposta mais específica seria a professora Maria Luísa, que ela é ortodontista, né? Mas isso eu sei como clínica geral, que a gente não interfere, então, nesse processo. Certo? Obrigado. Por nada. Bom, então, gente, a gente vai começar... Na verdade, a gente já começou a falar de anatomia, né? Lá no início do nosso semestre, a gente já abordou anatomia em uma das aulas. Inclusive... Oi? Desde a explicação para o Marcos, eu não escutei mais nada. Pelo menos eu não escutei, não sei se alguém escutou. Tá falhando a ligação. Voz. Eu estava conseguindo escutar bem.
Para mim também. Para mim funcionou, aliás. Para mim não estava funcionando. Mas não tem problema nenhum. É que agora eu não estava escutando também. Agora, ou vocês estão escutando, não estou escutando a professora. Ah, ok. Bom, qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Então, vocês já viram comigo, já tiveram uma aula, uma ou duas aulas, não lembro exatamente, 2 aulas, acredito eu, de anatomia. Então, a gente acho que 3, né? 2 ou 3 aulas. A gente já viu anatomia geral, dentária, anatomia de incisivos e anatomia de caninos, se eu não estou enganada. Foi isso? A gente começou a dos incisivos dos caninos, desculpa. E aí a gente ia fazer o modelinho lá de cera. E aí a prof disse que a gente iria para mudar de foco. Para teórica, né? Ok. Isso, para teórica. Então tá. Então eu coloquei provavelmente para os alunos que não viram, né, as aulas, eu coloquei os slides lá no AVA. Mas da mesma forma eu vou fazer vamos dizer, um apanhado geral agora, porque eu sei que foi lá no início do semestre e provavelmente alguns de vocês não lembram, né? Então eu vou colocar aqui, projetar. Eu fiz um resumo, tá? Eu acredito que esse resumo vai ajudar vocês. Espero que ajude, né? Um resuminho de diferenças anatômicas entre os dentes, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês este resumo. Vamos ver aqui se agora vai. Vejam lá se vai aparecer. Para mim apareceu. Para mim também. Ótimo, então. Então eu montei um resumo aqui, que é um quadro, né, com diferenças anatômicas de cada grupo dental. Tá? Então, de acordo com cada dente e cada grupo, né, de uma forma específica. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, incisivos, né? Então, a gente já trabalhou sobre incisivos e eu coloquei algumas informações talvez um pouquinho diferentes do que a gente tinha trabalhado. Mas vamos lá. Incisivo central superior. A gente tem lado direito e lado esquerdo, né? Os dois têm a mesma característica. A única coisa que vai mudar é a questão daquele arredondamento, né? A gente diferencia lado esquerdo e lado direito, o arredondamento do ângulo disto incisal. Então, lembrem que para distal, aquele ângulo é mais arredondado, né? A gente tem um ângulo mais arredondado e a borda distal mais arredondada. Tá? Isso diferencia para a gente incisivo do lado esquerdo, central, e o lado direito. No incisivo lateral, é a mesma situação, tá? Para diferenciar esquerdo e direito. Porém, o incisivo lateral, ele é um pouquinho mais visível, porque ele é um dente menor, só que, querendo ou não, a incisal dele tem uma angulação maior. Tá? A angulação do incisivo central superior é praticamente zero, ela tem aqui ela é reta, né, na incisal. Já o incisivo lateral superior, ela tem uma angulação. Então, para o lado da distal, essa angulação ela aumenta, conforme vai indo para a distal, ela vai aumentando.
Isso a gente pode observar, por exemplo, deixa eu abrir aqui, vamos ver se vai funcionar a minha experiência aqui que eu aprontei aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Aparecendo o... Opa! Sim, está aparecendo no aplicativo. Ok. Então, por exemplo, a gente pega lá o incisivo central, né? E aí a gente consegue visualizar aqui a borda incisal, que eu estava comentando com vocês, ela é um pouquinho mais reta, se a gente for ver. Ela tem uma angulaçãozinha aqui para distal, ó, por conta do ângulo disto incisal, que ele é mais arredondado. Né? Essa borda aqui distal, ela é mais arredondada. E essa borda mesial, ela é mais retilínea. Então, acaba tendo essa diferença. Borda distal, então eu estou diante de qual elemento dental? Esquerdo ou direito? Direito. Esquerdo. Ele é o 21? O direito. É o elemento 21, não é? É o esquerdo. E agora? É o esquerdo, né, Pro? É o 21? Isso, então... Então, quem falou 21 tá correto. Porque quando eu passo aqui, ó, eu tenho a linha média bem aqui, passando. Tá? Por quê? Porque eu tenho a distal aqui. Então, se a distal ela é mais arredondada, distal é distante da linha média. Né? Passa a linha média aqui e passa a linha de oclusão aqui. Eu estou diante do segundo quadrante. Segundo quadrante, incisivo central, então é o 21. Então, é o lado esquerdo. Incisivo central, superior esquerdo. Profe, uma coisa que me confundia é que, tipo, na nomenclatura, quando tu fala direito e esquerdo, em referência a você, correto? É referência ao indivíduo. É isso, né? O meu lado esquerdo é o mesmo que o teu. Concorda? Se eu tô te olhando, não. É Sim, isso que me mas confundia. Por causa que se tu inverter esse dente, por exemplo, se esse aqui fosse o meu dente, ele não seria o 21. seria o 21. Sempre 21. É que o que tem que diferenciar, Marcos, é que tu tem que contar sempre no sentido horário. Se você contar o teu no sentido horário, vai ser o mesmo do sentido horário que o paciente. Então, o teu esquerdo vai ser o mesmo esquerdo do paciente. Isso. Pensa assim, ó. A esquerda é a mesma que a tua. Né? Se você está olhando o paciente, claro que não é igual a um espelho, que você levanta a tua mão esquerda e o espelho está levantando a direita. Né? Não é nesse sentido. Então, você tem que pensar como se você fosse, se você vai se olhar, né? Você tem que pensar como se você fosse o paciente. Mas é a mesma coisa. O meu dente 21 é o mesmo que o teu, dente 21. É que, na verdade, no meu entendimento, quando você vai falar de um paciente, você tem sempre que falar do paciente de frente para você. Isso. Né? Então, por isso que gera essa questão do oposto. Né? Mas sempre quando você for avaliar qualquer paciente, ele sempre vai estar de frente para você. É isso, né? Isso, exatamente. Então,
o que eu oriento vocês é que sempre pensem assim, se eu estou olhando o paciente, é a mesma coisa aqui, né? Eu estou vendo o paciente. Então, sempre façam ali o quadrante, ó, passem o quadrante, né? 1, 2, 3, 4, lado direito, lado esquerdo. Gravem assim, né? Eu acho que fica muito mais fácil, porque você sempre vai olhar o paciente, né? Você nunca vai se ver, você sempre vai pensar no paciente em si. Então, eu acho que é mais fácil de vocês se situarem. Você conseguiu enxergar, Marcos? Não, a nomenclatura eu conheço ela, só que nem eu te falo, quando tu olha o paciente de frente, tem a dúvida quando você vai falar da tua arcada, por causa que o movimento daí fica anti-horário para fazer os quadrantes, não fica? Da esquerda para a direita? É direita para esquerda, na verdade, né? É sempre da direita para a esquerda, né? Vai fazer o movimento horário, né? Só que quando você de frente e tu faz o movimento de direita para esquerda, vai dar um movimento anti-horário. Mas você não pode se ver, Marcos, porque você vai sempre falar do paciente, né? Sim, não, eu entendo. Estou te falando que o que eu vejo de confusão seria isso. Que às vezes tu se perde nessa. Quando tu vai fazer o teu jogo, colocando a mão, pelo menos começa pela esquerda, depois para a direita, tu vai inverter no paciente. Ah, sim. Uhum. Certo. Ficou mais alguma dúvida em relação a esse dente, que é o 21? Não, Pro. Não. Ok. Deixa eu colocar ele aqui para o cantinho, vamos ver se eu consigo. Opa. Puxar esse. Ai, não consigo puxar o quadrado, mas tudo bem. Fazer o seguinte. Assim vocês conseguem enxergar, né? Atrás dele ou não? A tabela aqui do lado? Não. Não. Tá. Vou ter que... Agora dá para ver, Pro. Vamos lá. Bom, então, eu tenho lá incisivo central superior, né, forma de trapézio. Então, como a gente tinha falado nas aulas anteriores, né, ali por vestibular, né, o formato dele por vestibular e pelo dente inteiro, né, em si. Ele tem o formato de um trapézio, então uma base menor e uma base maior. Base maior ali a borda incisal, base menor a cervical. O incisivo central superior, quando ele é comparado com os outros incisivos, ele, em relação à sua dimensão, é o maior dentre eles. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? Que ele é o maior. Depois disso, o incisivo lateral superior, ele é menor que o incisivo central superior, mas ele é diferente dos incisivos inferiores, porque ele é mais curtinho. Tá? O incisivo central inferior e o incisivo lateral inferior, ele é um pouquinho mais longo. Tá? E o que difere o incisivo central inferior do incisivo lateral inferior? Vocês vão ver que eles são muito parecidos, né? Mas o que difere é que
ali a incisal deles, a incisal do incisivo lateral inferior, por exemplo, ela é 0,5 milímetros maior, tá? Então, o lateral, ele é um pouquinho maior em altura do que o incisivo central inferior, e ele também tem um formato de trapézio, tá? Diferente do incisivo central inferior, que ele é mais reto. Ele tem um formato de retângulo, ele é mais reto, ele não tem uma curvatura. Vamos projetar de novo. Aqui. Então, eu vou pegar lá o incisivo central superior maior, incisivo lateral superior, ele é mais curto que os inferiores, tá? Mas ele é mais gordinho, ó, ele é mais largo, tá? Que os inferiores. E os inferiores, ó, esse aqui é um central, tá? E vamos ver o lateral. E o lateral? O lateral, ele é mais arredondado. Não sei se vocês vão conseguir enxergar esta diferença, mas ele tem ele tem um arredondamento maior do que o central. O central, ele é um pouquinho mais reto, tá? No caso, professor, a anatomia do incisivo Show. seria parecido com o incisivo central superior? Eu não entendi. Falhou, Ibis, a tua pergunta. Então, o que é parecido com o lateral, ele, pelo menos nessa foto aqui, o incisivo lateral, a anatomia dele é parecida com o incisivo central superior. O lateral... o incisivo lateral inferior, ele parece, né? O incisivo superior, ele parece ele é bem parecido. Inclusive bem até parecido. a parte da distal e da mesial. Isso, exatamente. Então a gente consegue ver, é bem mais fácil delimitar do lateral, esquerdo e direito, do que do central. Né? Se vocês forem observar ali, o central é complicado para saber direito e esquerdo. Ó. Então, a gente tem essa diferença dos dois incisivos, bem colocado, Ibis. Então, o lateral aqui, ele é bem parecido com o central, apesar da diferença de tamanho, né, e tudo, mas ele tem esse arredondamento bem característico, né, do central superior. Ótima colocação. Dá para ir pela raiz também, né, prof? Então, a raiz a gente não pode seguir. Por quê? Nós temos raízes muito diferentes. A raiz, no caso, ela não necessariamente ela vai estar voltada para a distal, né? É comum estar voltada para a distal, mas ela pode ser reta. Eu posso ter uma raiz totalmente amorfa, totalmente diferente. Inclusive, eu vou ver se eu acho essa radiografia, mas eu tenho uma radiografia de um paciente que a raiz dele é em forma de raio. Então, assim, é muito diferente. A gente não tem como seguir a raiz para delimitar lado esquerdo e lado direito. Não sei se era nesse sentido que você estava comentando. Exato. Que a maioria das vezes ela tende a ser distalizada, né? Isso. Mas a gente não consegue seguir mesmo porque tem dentes, inclusive, que é aquele, eles falam até de cachimbo, né?
Que é como se tivesse um pezinho, assim. Então, é complicado a gente seguir pela raiz por conta disso. Porque aí vai chegar no momento ali de definir algum dente específico que não segue essa regra, e aí não consegue, né, delimitar qual é o esquerdo e o direito. Até porque vocês vão precisar fazer uma restauração, né, uma restauração, por exemplo, num dente anterior, vocês vão ter que seguir, sei lá, uma anatomia específica ali da distal. E, claro, em boca é mais fácil, né? A gente sabe qual é a distal, qual é a mesial, enfim, né? Mas se fosse, assim, um dente específico, né, para um dente só isolado, ficaria mais complicado para realmente saber, né, qual é o lado, tá? Mas então não sigam as raízes, até a gente vai ter prova disso lá para o segundo bimestre, né, lá para o final, e aí tem dentes que a gente não consegue seguir a raiz, tá? Já é uma dica aí para a prova de vocês, não sigam a raiz. Vamos ver aqui. Então, a gente comentou um pouquinho dos incisivos, né? Tem algumas diferenças aí de borda incisal que eu tinha comentado, né? Que o incisivo central superior, ele é levemente retilíneo, né? Inclinado um pouquinho para distal. Já o incisivo lateral superior, ele tem uma inclinação um pouco mais fácil de se enxergar, né? O incisivo central inferior, ele tem pouca inclinação, né? Ele pode ser, inclusive, sem nenhuma inclinação, então é bem complicado para delimitar ali qual é o lado esquerdo e o lado direito dele. E o incisivo lateral inferior, ele tem, sim, uma inclinação para distal, como a gente já tinha observado. Eu não vou ser malvada, tá, em colocar o incisivo central inferior em prova, né? Até porque isso não tem cabimento nenhum, tá? Para dizer lado esquerdo, lado direito, enfim. Agora, dos outros dentes, na prova eu sempre coloco o que é mais evidente, tá? Isso já falando para vocês da próxima prova, né? Então, eu sempre coloco que as características mais evidentes, assim, dos dentes. E acredito que seja isso. Então, eu fiz um resumo aí dos incisivos. Vamos passar mais para baixo. Caninos. Então, caninos a gente também já conversou a respeito. Nós temos canino superior e canino inferior, lado direito e lado esquerdo. Lá os incisivos, nós víamos a diferença de lado esquerdo e lado direito pelo ângulo, pela borda distal, né? Ângulo disto incisal e pela borda distal. Já o canino, a gente até consegue ver, em alguns casos, essa diferença, mas tem outros casos que a gente não consegue, que dá como se fosse um falso negativo por conta de desgaste aqui na incisal, tá? E aí vai ficar meio complicado para vocês enxergarem. Mas como que a gente, então, define lado direito e lado esquerdo do canino? É pela vertente. Então, lembrem que o canino, ele lembra uma pirâmide ou uma lança. Eu tenho um lado aqui, outro e outro. E eu tenho uma pontinha que é a ponta do vértice, que é o vértice, né? Que seria a ponta lá da minha pirâmide, tá lá no alto. Então, é o meu vértice. Então, eu tenho aqui por vestibular. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Uma vertente e outra vertente. Vertente, não sei se é mesial ou se aqui é mesial. Então, vamos ver o que é o que. Quando eu olho aqui, se eu tivesse um desgaste aqui, eu estaria reto, eu não veria provavelmente nada arredondado, né? Aqui dos ângulos, tá? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver qual é a minha vertente maior.
porque a vertente distal ela é 1 milímetro maior que a vertente mesial. Aqui ele até dá um reflexo, tá? Tá meio ruim de enxergar, mas aqui a borda entre as vertentes, ela passa aqui assim, ó, mais ou menos aqui. Quando eu vejo essa borda passando por aqui, vocês conseguem enxergar aqui essa distância mais externa daqui? Ela é um pouquinho maior do que essa aqui? Sim. Porque ela é mais arredondada aqui, né? Oi? Essa tem um sulco mais profundo, no caso, que seria no lado distal. Isso é uma reta? Mas esse suco aqui é dos sucos de desenvolvimento do esmalte. Esse aqui não vai influenciar ali na parte anatômica, sabe? Sim. Uhum. Eu não entendi tua pergunta, na verdade. Você perguntou desse suco, né? Isso. É porque, conforme a prof falava, dava a entender que tu estava falando do suco. Mas não. Não. Isso é da borda, né? Aqui, ó, passa uma linha bem aqui entre uma vertente e outra, né? Sim. Então, a gente passa uma linha aqui, mais ou menos. E, claro, essa linha aqui, uma vertente, aqui não dá para ver direito, mas tem... lá na prática eu posso mostrar para vocês, daí a gente consegue ver melhor. Daí eu pinto o manequim lá e a gente consegue visualizar melhor. Então, a gente tem aqui uma vertente um pouquinho maior do que esse lado aqui. Então, aqui a gente tem a distal, tá? E aqui é mesial. Uhum. Prof, no caso, Sim. a mesial, ela parece ser mais arredondada do que a distal. É isso? Não, a mesial ela é mais reta aqui a borda do que a distal, ó. Essa que a prof está falando da setinha seria a distal. Essa aqui é distal. Seria o contrário do incisivo central? É o contrário, né? Ou não, professora? Não, igual? Não, é a mesma coisa. A mesial é mais retilínea e a distal é mais arredondada. Ah, tá. Tá, beleza. Que é a mesial. Não, mas Isso, no né? incisivo central não é o contrário? A mesial mais reta e a distal mais arredondada? Mais arredondada? Não é o contrário? Não, Central. mas a mesial tá mais reta e a distal mais arredondada. Tá certo, que tá certo. Tá certo, né? Tá certo. Isso. Então a mesial ela é mais reta e a distal é mais arredondada, né? Isso. Daí fica igual. Ok. Isso, fica igual. Incisivo central. Uhum. Mas dessa forma dá para identificar também a anatomia desse dente ou não? Pode. Só tem que cuidar por conta dos desgastes, que daí muda aqui a angulação e às vezes interfere na interpretação de vocês Então, associa as duas coisas, né? Acho que é importante associar as duas características. O Marcos ia perguntar alguma coisa, eu acho. Não sei se era o Marcos. Sim, mas tu respondeu já. Era sobre isso aí. Porque a ponta de cúspide dele ele tende a ser mesializada, né?
Só que com desgaste, então, essa anatomia cai fora. Era isso. Isso. Ok. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu tenho aqui. Tá. Então, a gente já diferenciou, então, a parte do canino superior, canino esquerdo e lado direito, né? O canino superior, ele tem uma coroa menor do que o canino inferior. Tá? Quando a gente olha aqui vamos ver aqui na fotinha, eu tenho o superior e eu tenho um canino inferior. Então vejam como o canino inferior, a coroa dele é mais longa. Tá? Geralmente ela tem mais ou menos 1 milímetro de diferença, tá? Isso faz diferença, né? A gente acha que 1 milímetro é pouco, mas quando a gente fala de dente, é bastante, né? Então, a gente consegue visualizar essa diferença entre canino superior e canino inferior. Porém, mesmo com o canino inferior tendo essa coroa maior, o canino superior, geralmente, ele é maior, tá? Em tamanho. Por quê? Porque a raiz dele é mais longa, geralmente, né? Então, a gente sempre fala na anatomia dental que é geralmente, porque tem cada alteração que às vezes a gente nem espera, né? Então, geralmente o canino superior, contando coroa e raiz, ele é maior, né? Ele é mais longo do que o canino inferior, contando coroa e raiz. Tá? Agora, se a gente for ver só a coroa, a coroa do canino inferior, ela é maior. E com relação, então, a gente já viu a parte vestibular, né? A gente já viu ali a borda incisal, né? Que a gente tem uma diferença, claro, consequentemente, da aresta distal e aresta mesial. A aresta distal ela é um pouquinho maior do que a aresta mesial, justamente porque aqui, ó, eu tenho uma vertente maior. Né? Então, a incisal ela é em V, né? Se fosse aqui é um V invertido, né? No inferior. E aí a gente pode ir para a parte palatina. Vamos partir para a palatina, aonde a gente consegue visualizar aí o que a gente tinha lá também no incisivo, que é o cíngulo. Deixa eu colocar assim, tá? Então, é essa parte mais externa, né? Aqui da região palatina, da região lingual, no caso aqui, né? Da região lingual, tá? Então, eu tenho o cíngulo bem nessa região cervical, na lingual do canino. Esse cíngulo, lá no canino superior, ele é um cíngulo em evolução, que a gente diz. Então, ele é menor. Tá? E no canino inferior, ele vai ser um cíngulo mais desenvolvido, apesar de que aqui, no aplicativo, ele não mostra tanta diferença assim. Vamos... Na verdade, aqui ele aparece até mais evidente, né? No canino superior, tá? O cíngulo. Mas é o contrário ali. E acredito que de canino seriam essas as diferenças. Deixa eu fechar esse aqui.
E vamos voltar à nossa tabela. Voltar. Então a gente fez uma revisão hoje, agora que eu vi a hora, né? A gente fez uma revisão de incisivo e canino. Vimos também cronologia de erupção e finalizamos a parte da embriologia. Ufa, né? E revisamos a prova, então foi bastante coisa hoje. Eu vou postar lá para vocês lá no AVA esse resumão aqui, tá? Ele já tem até a parte dos molares também, fiz de pré-molares e molares, tá? E aí vocês conseguem visualizar lá pelo AVA também, baixar o material. Gente, ficou alguma dúvida? Ô, prof, Sim, essa aula vai ficar gravada? vai sim. O tá. início eu esqueci de colocar para gravar, tá? Vou ser bem sincera. Uhum. Então a aula tá meio Mas pela a parte- metade. Não pela metade, mas o comecinho só que eu me perdi aqui. Tá, a Mas parte, vai da, ficar a parte da gravada, sim. embriologia, sim? Parte da Sim, embriologia. sim. Ah, tá. Porque no comecinho eu não consegui ver, daí depois eu vou dar uma olhadinha. Ah, beleza. Tá bom? Tranquilo. Obrigada. Ok. Por nada, imagina. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, estão liberados. Prof, eu queria só falar contigo depois, então, um pouquinho. Tá bom. Ok. Obrigada. Boa noite, galera. Obrigado, Boa professora. noite Boa para noite. vocês. Por nada. Boa noite Se para cuidem. todos. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Professor, seguinte, eu tive uns problemas bem pesados agora, essas 2, 3